Eu não sei, acho que faz um ano mais ou menos que eu e minha esposa, a gente acabou servindo aqui, né, na igreja. Foi uma benção. Deixa eu abrir aqui. Opa. Pronto. E, mais uma vez, é uma honra, né? E caiu o trem aqui. É uma honra poder servir os irmãos. Eu creio que, né, geralmente, muitas vezes a gente busca uma revelação, mas eu quero compartilhar algo simples que está na palavra, que em nome de Jesus a gente possa ser tocado de alguma forma, a gente possa sair, né, de uma forma diferente, né, de como a gente chegou, né, no bom sentido, né, querendo amar cada vez mais a obra de Deus, amar cada vez mais Jesus. Né, eu não sei se todos nos conhecem, né, eu sou o André, casado com a Rebeca, né, nós somos casados, vai fazer dia 25 agora, aqui, obrigado, amor. Dia 25 agora vai fazer 9 anos de casado. Claro que eu acredito que tem pessoas que têm irmãos aqui que têm muito mais tempo de casado que a gente, né? Esses dias conversando com uma irmã, ela tinha a minha idade de casamento. Eu tenho 35, vou fazer 35, né? Estou com 34 anos, mais 9 anos já dá para acontecer muita coisa, né? Muitas emoções no casamento, né? Deus é a nossa base ali, né? O Jesus é a nossa base. Mas glória a Deus, é uma benção. Né, nós servimos na Missão Portas Abertas. Eu acredito que todos aqui conhecem a missão. Tem alguém que não conhece a Missão Portas Abertas? Não sei se todos estavam ano passado aqui, mas resumidamente a missão... Obrigado, pastor. A Missão Portas Abertas... Deus abençoe, viu? A Missão Portas Abertas, ela não é uma base missionária, é uma agência missionária. Por que a gente não fala que é base missionária? Porque... volta e meia, né, os irmãos eles chegam aonde fica a base de vocês, quero fazer uma missão, enfim. Mas o Portas Abertas ela é uma agência missionária que hoje dá suporte para a igreja perseguida, que hoje, né, ajuda os irmãos que estão nesse exato momento cultuando o Senhor como nós estamos aqui agora, né? Mas a diferença é que nós estamos em uma igreja, estamos sentados em um banco confortável, né, com ventiladores. Mas tem alguns irmãos, em alguns países, que eles estão literalmente dentro de cavernas, lugares subterrâneos, escondendo a Bíblia, não podendo adorar da mesma forma que a gente adorou agora, gritando, cantando alto, enfim. Mas eles têm que adorar o Senhor de uma maneira muito silenciosa. Ou, quando eles encontram um lugar que pode adorar de uma forma mais extravagante, eles... assim, é muito mais, fala assim, mais extravagante, né? Eles gritam, enfim, é uma alegria para eles. Há pouco tempo, veio um vídeo até nós, eu não sei se todos viram aqui, na China. Na China, eles não tinham acesso à Bíblia. Eles pegavam, a gente começou a levar Bíblias para eles, e aí chegou a Bíblias até eles, e eles começaram a pegar aquela Bíblia, chorar e beijar aquela Bíblia. Aí o missionário que estava lá falou: eu vou pregar para vocês. E foi eles estavam com tanta sede da palavra de Deus, eles não conheciam, era tudo muito novo para eles, mas eles sentiam o Espírito de Deus, o poder de Deus ali, a graça, o amor de Deus, né? Como cada um recebe o amor de Deus, o abraço de Deus. E aquele culto, ele durou 8 horas. Chegaram para um missionário e falaram: você pode voltar amanhã? E aí, 8 horas, ele, nossa, 8, né? Tá bom, o que você quer que eu ministre? Eles falaram assim: eu quero que você pregue de Gênesis e Apocalipse, porque nós precisamos saber a respeito desse Deus. Então existe uma sede e uma fome que supera a minha fome. Se eu penso que eu estou apaixonado por Jesus, se eu penso que eu tenho fome por Jesus, eu vejo país onde não tem esse acesso tão livre das Escrituras, acesso à liberdade religiosa, que eu fico, meu Deus, eu preciso até mesmo me converter direito, porque eles amam o Senhor, eles se entregam para o Senhor. Não estou falando que nós não devemos nos converter, e nem que eu não estou convertido, mas todo dia tem como ir mais profundo no Senhor, todo dia tem como amar o Senhor mais. Todos os dias nós podemos nos aprofundar nas Escrituras cada vez mais. Por mais que o André possa ter
tantos cursos, né? Eu posso fazer 10, 20, 30 cursos, posso ser mestrado, posso isso, posso aquilo, mas eu nunca vou chegar no pleno conhecimento do Senhor. E é Ele que nos capacita, é Ele que dá esse pleno conhecimento, mas nós vamos chegar apenas no pleno conhecimento, e não só no conhecimento, mas na transformação de mente, na transformação, o qual o Senhor fala na palavra, que nós devemos chegar na estatura do varão perfeito que é Cristo. É só através das Escrituras, e fazendo com que as Escrituras, ela entre dentro de nós, ela faça uma transformação tão grande, a ponto de alguém fechar a gente no trânsito, a gente não ficar com raiva da pessoa. A ponto, sabe, exemplos básicos, a ponto de acontecer algo e nós olharmos para a situação e nós estamos tão cheios da presença de Deus, tão cheios de Jesus, tão cheios de Cristo, que a nossa resposta para aquela situação vai ser literalmente que Deus te abençoe, porque a palavra ela fala para a gente orar pelos nossos inimigos e orar para aqueles que nos perseguem. Então, em nome de Jesus, que a gente venha cada dia sendo transformado pela renovação da mente, o qual é a metanoia de Deus, que essa metanoia vai trazer uma transformação, a ponto dos nossos vizinhos, do frentista do posto, das pessoas que estão ao redor, ficar sabendo de repente que nós vamos nos mudar, e as pessoas que não conhecem a Cristo, mas que veem essa transformação na nossa vida, chegue para nós e fala assim: pelo amor de Deus, não se mude, porque se você sair desse lugar, vai ser diferente, e não pode voltar a ser como antes. Que a gente venha a ser, em nome de Jesus, luz no mundo e sal da terra. Que a gente venha a ser, como igreja, a resposta para um mundo que está caído, está desmaiado, está morto dos seus delitos e pecados, como diz lá em Romanos. E quando a gente medita nisso, né, eu fui já emendando, falei do Portas Abertas, né? Portas Abertas nós trabalhamos com a igreja perseguida. Mas por que eu emendei? Porque quando eu lembro dos testemunhos, eu lembro das histórias que os irmãos sofrem, a nossa resposta ela tem que ser uma paixão, cada vez mais por Jesus. Não estou colocando em uma categoria dizendo que nós não somos apaixonados, não é isso. Eu não estou dizendo o que nós não somos, mas o que nós podemos cada vez nos tornar mais. Existem pessoas apaixonadas por Jesus. Senão, cada um aqui não ia se arrumar e vir para uma igreja. Por que a gente vem para uma igreja? Porque a gente ama Jesus. Porque nós entregamos a nossa vida para Jesus. Porque em algum momento o Senhor nos encontrou e nós levantamos as mãos, ou fizemos uma oração, ou fizemos qualquer ato dizendo: Jesus, eu creio no meu coração e eu confesso que o Senhor é Filho do Senhor, que somente o Senhor é o único Deus sobre a minha vida. Que a palavra ela diz: se crer com o coração e a boca confessar que Cristo é Filho de Deus. Então, em algum momento, todos aqui, no meu caso foi esse ano vai fazer 19 anos atrás. Eu acho que eu comentei, não sei se eu comentei a vez passada que eu estive aqui, mas eu me converti em uma pista de skate, totalmente improvável, estava lá fazendo um monte de coisa que não vinha de Jesus mesmo, estava tudo errado, não conhecia o Senhor. De repente, eu comecei a participar de uma reunião, que era uma célula nessa pista de skate, né, em algumas, né, alguns chamam de culto familiar, lá já era um lugar externo, mas pequeno grupo, célula, todos com o fim de comunhão e que as pessoas também se aproximem de Cristo. E aí, com isso, acabei indo para uma igreja, nessa igreja cheguei, achei legal, né? Era uma igreja o qual eu me identifiquei, e aquela igreja eu aceitei Jesus. Então, desde o momento que nós aceitamos Jesus, de uma forma livre, uma forma liberta, eu falo assim, né? Porque a palavra diz que se Cristo nos libertou, verdadeiramente nós somos livres, quando nós lembramos da palavra. E aí com isso, qual que é a resposta que nós vamos dar? Eu estou falando primeiro a nossa realidade como igreja brasileira, como uma liberdade religiosa. Eu já vou entrar nos testemunhos e nas situações
os últimos acontecimentos que têm acontecido com a perseguição religiosa. Mas quando nós lembramos de Marcos 16, que fala: ide pregai o evangelho a toda criatura, isso é uma resposta, isso é uma continuidade quando nós aceitamos Jesus. Nós não conhecemos o Senhor, de repente nós conhecemos, nós somos transformados dia a dia, nós somos de graça em graça, de glória em glória, dia após dia. Está acontecendo alguma coisa, basta cada dia o seu mal. E aí beleza, a nossa responsabilidade como igreja brasileira, como uma igreja que tem a liberdade religiosa, ela está escrito também, né? Tem vários textos que a gente pode citar, mas o texto, eu falo que para mim é um texto âncora, que eu sempre falo esse texto, porque ele é um texto que ele se diz por si próprio, que fala: ide pregar o evangelho a toda criatura. Eu acho interessante que ali ele não fala evangelista, vai e prega o evangelho, mas ele fala: ide pregar o evangelho a toda criatura. De acordo com o nosso chamado, de acordo com a nossa paixão, porque antes de nós sermos, ou de fato, ou um evangelista, ou um mestre, apóstolo, pastor, ou um profeta, nós somos filhos de Deus. E quando nós somos filhos de Deus, isso aponta que nós temos um Pai, que é o próprio Deus. E para aqueles, claro que, para aqueles que tiveram uma experiência, que tiveram um pai presente, se eu for perguntar: me fala do seu pai, alguns aqui vão de repente começar a falar e até se emocionar de tanto amor que tem pelo pai. Se eu perguntar quem que foi o seu pai para você, e agora imagine, se o seu pai, ele tem o poder de tirar aquela situação, um poder de que a pessoa ela pode sair de uma realidade que ela melhorar de vida, vamos colocar. Imagine se nós não vamos falar do nosso pai. Imagine se nós não vamos compartilhar do nosso pai para que as pessoas elas possam ser salvas. Porque o Senhor nos deu a graça no Brasil de que a gente possa pregar o evangelho de alguma forma. Nós não somos cristãos apenas, mas isso também é importante, é necessário, e graças a Deus isso tem fortalecido a igreja. Mas a nossa responsabilidade não é apenas participarmos de culto. Nós temos uma responsabilidade em pregar o evangelho, de alguma forma. Eu não estou falando para a gente sair nas praças e... Não, cada um tem o seu chamado. Mas como que eu posso pregar o evangelho, André? Amando as pessoas. Quando a palavra ela diz: ame ao próximo como a si mesmo. E quem que é o nosso próximo? Nosso próximo é quem está comigo dia a dia. O meu próximo pode ser o meu chefe ou o meu colaborador. O meu próximo pode ser a pessoa que vai dar um oi, vai me cumprimentar, e de repente essa pessoa não conhece a Cristo. Então, seja aonde for, né, a palavra diz: seja comer, seja beber, que seja tudo para a glória de Deus. Comer um café da manhã e está comendo ali, que seja para a glória de Deus. Vem aqui, deixa eu te falar um negócio. Você sabia que o Senhor te ama muito? Compartilhar o amor do Senhor para as pessoas. Por que eu falo tudo isso? Falando, você começou a falar, não parou, tá bom, eu sei, eu preciso amar Jesus e falar do Senhor. É porque, infelizmente, do ano passado, ano retrasado, estava lá, né, nas mídias, enfim, eram 360 milhões de cristãos que sofriam perseguição. 360 já é um número bem considerável. Ano passado, esse número aumentou para 380 milhões de cristãos que sofrem perseguição por conta da sua fé. E esse ano, ao invés de diminuir, aumentou. Aumentou para 388 milhões de cristãos que sofrem perseguição por conta da sua fé. A perseguição que eles sofrem não é porque, de repente, pela cor da pele, ou pela altura, ou pelo alguma característica física. Ou de repente pelo sotaque, ou pelo jeito, se é mais quieto ou se é mais falador.
se é mais alegre, o jeito mais extrovertido ou se é mais introvertido. A característica e o crime que esses irmãos estão cometendo por serem perseguidos são porque eles são cristãos, porque eles amam a Jesus Cristo de Nazaré, porque eles creem que Jesus ele se entregou numa cruz, e eles acreditam que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, que ele subiu aos céus, e que Cristo, através desse sacrifício, ele nos dá acesso à salvação. Ele nos dá acesso a uma eternidade com a salvação, mas não uma eternidade sem a salvação. Há pouco tempo atrás, isso eu falo há pouco tempo, ano passado, no país da Nigéria, tem um irmão, o pastor Fred, ele veio no Brasil, a gente organizou algumas agendas para ele, hoje ele mora na Europa, mas morou na Nigéria. E volta e meia ele vai para a Nigéria, volta para a Nigéria para servir a família dele. E tem feito um trabalho lá. E esse trabalho tem sido servir os próprios irmãos que perseguem, os fulanes. Ele começou a fazer um trabalho com as crianças e os próprios perseguidores, né, os grupos terroristas chegaram para ele e falaram, sabendo que ele era um cristão, falaram, nós temos um terreno aqui, nós damos esse terreno para vocês, vocês constroem uma casa, uma escola, desculpa, e eu quero que vocês eduquem os meus filhos. Imagine, os perseguidores querem que os cristãos eduquem os filhos deles. Mas ele tem servido, ele tem instalado placas solares naquele vilarejo, né, recursos da Europa ali, enfim. Mas ele contou uma história que em uma das visitas que ele esteve, quando ele contou para a gente, fazia mais ou menos uns 30 dias que tinha acontecido, então é algo que aconteceu há menos de um ano. Ele estava na casa dele, ali no vilarejo dele, e aí ele ouviu um barulho, e nesse barulho ele saiu para fora e viu os fulanos chegar e começar a atacar todos os vilarejos em volta. Quando ele viu aquela cena, ele ficou desesperado, ele falou que chamou os guardas não, os homens, né, do vilarejo dele, e fizeram uma linha na frente do vilarejo, e começaram a amaldiçoar aquele povo, com um gesto, que na cultura deles, esse gesto com a mão, exatamente desse gesto, é como se você estivesse amaldiçoando uma pessoa. E aí ele escuta uma voz do Senhor no ouvido dele, dizendo, por que você está amaldiçoando quem eu criei? E aí ele começa a abençoar, começa a glorificar a Deus, dizendo, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E fala que de todos os vilarejos, o vilarejo dele foi o único que não foi atacado. Mas ele começa a ver algumas cenas. A primeira cena que ele vê, ele começa a sair, né, para dar uma volta, para prestar socorro ainda a quem estava vivo. As casas sendo, né, todas queimadas, vão apagar o fogo. Mas a primeira cena que ele vê são 8 crianças, uma do lado da outra, crianças, todas com o pescoço cortado. A outra cena que ele vê é uma mulher grávida com a barriga cortada e o feto jogado para fora. Uma das outras cenas que ele vê é uma mulher grávida também toda carbonizada, queimada, não sei se é essa a palavra, tacaram fogo na mulher. E ela está toda ali, né, já claro que sem vida, mas ela está em uma posição fetal protegendo a barriga dela. Mas tudo isso, eles não sofreram simplesmente porque é um grupo que não gosta, porque é um grupo que está tentando chegar lá para pegar, de repente, o ouro daquela cidade, daquele terreno, ou com os fins lucrativos, com uma intenção econômica. A gente vai atacar aquele vilarejo porque ali embaixo existe petróleo, porque ali embaixo existe ouro, porque ali embaixo existe algo que a gente precisa atacar, precisa pegar, porque a gente quer a terra deles. Não tem nenhum vínculo de interesse político ou monetário ali. É simplesmente porque aqueles vilarejos, eles são cristãos. Talvez, se nós formos visitar lá, nós vamos participar de um culto, porque eles são os nossos irmãos.
Há pouco tempo atrás, a Missão Portas Abertas também, nós abrimos um hospital no país de Laos. Esse país é um país bem pequeno. Se vocês forem pesquisar lá, Laos, é na Ásia, se não me engano, na Ásia Central. E o que o Senhor nos direcionou? Esse país, ele tem um hospital só, e esse hospital não consegue suportar a demanda que vem, né, dos cidadãos, dos moradores lá. Mas esse país, ele é muito pobre também, não tem recurso. Nós chegamos lá e fizemos um acordo. Eles sabem que nós somos cristãos, nós sabemos que eles não querem nos perseguir. Então, para haver uma trégua, o que a gente fez? Falou, olha, nós vamos construir um hospital aqui para vocês, mas com um acordo que vocês não vão nos perseguir. Não vai acontecer nada, vão parar a perseguição cristã aqui. E aí, beleza. Aí, eles aceitaram essa trégua, porque afinal, eles precisam de um outro hospital, não tem dinheiro, então é o que tem. Então é isso, então beleza, fechou. Nós não vamos perseguir vocês. Mas o nosso hospital, claro que lá fora, a Missão Portas Abertas não se chama Portas Abertas. Nós damos outro nome para eles, porque a Portas Abertas, ela está numa lista, né, os terroristas, eles têm uma lista negra, né, de fato. E nós estamos lá, né, nessa lista sendo procurados. Mas nós abrimos um hospital, mas o detalhe desse hospital que nós abrimos já faz 1 ano e meio mais ou menos, ele não tem nenhum médico. O que acontece? Nós abrimos ali cerca de 20 vagas, e aí o irmão chega, ele está doente. Nós levamos ele para o hospital, nós oramos por ele, ele é curado, e ele sai do hospital e abre outra vaga. Então nós estamos curando em nome de Jesus. Nós estamos feito esse trabalho. É algo, claro que fala, mas como assim? Que doideira é essa, né? É a palavra de Deus, fala, né, que a loucura, ela faz parte, né, do Evangelho, né? Ela é poder de Deus para que crê, né? Mas isso que nós temos feito. E eu queria compartilhar um texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, também o irmão, acho que abriu em Coríntios, o pastor ali falou, mas lá no versículo 12, no versículo 21, eu vou ler até o 26. Diz assim: o olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos como especial em honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro do corpo sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. A palavra, ela diz sobre os membros, né, serem interligados, serem todos, né, unidos, não existe menor ou maior, todos têm a sua responsabilidade, né? Hoje nós podemos dar o exemplo a respeito da igreja brasileira, tanto as igrejas menores quanto as igrejas maiores, todas têm uma parte no corpo específica para que o reino de Deus avance, para que o governo de Deus na terra seja estabelecido. E quando eu vejo esse texto, ele ali fala que quando um membro do corpo sofre, todo o corpo, outras traduções falam que todo o corpo está enfermo. E quando nós pensamos em igreja perseguida, nós devemos, de fato, não pensar, são eles que estão sendo perseguidos. É o Oriente Médio, é o Afeganistão, são os cristãos que estão sendo perseguidos. Somos nós. Nós somos com eles. Se eles estão enfermos, nós devemos
também entender que também a nossa igreja, né, de fato, eu estou enfermo com ele. A palavra ela diz para que a gente possa chorar com o que chora, quando a gente vai lembrar da palavra, e chorar com o que se alegram. E infelizmente, quando eu falo sobre isso, nós não podemos deixar de falar da Coreia do Norte. A Coreia do Norte deve estar, né, pelo menos, sempre em nossas orações de alguma forma. A Coreia do Norte, na lista mundial de perseguição, todos os anos, nós atualizamos e ainda ela está em primeiro lugar. Ainda a Coreia do Norte, ela é o índice maior em perseguição cristã. A vez passada que eu vim, provavelmente eu falei isso, mas vou falar novamente, que na Coreia do Norte, os cristãos que eles são presos, eles são triturados até virarem adubo. Tem uma norte-coreana que ela veio para cá e ela contou essas situações. Ela fala que ela via, era uma máquina, eles colocavam todos naquela máquina, os cristãos que não conseguiam prevalecer e ficar vivos, digamos, né, na cadeia, na prisão deles, e eles eram triturados até, enfim, até fazer um adubo. São coisas que a gente não vai ver na mídia, e são coisas que só missionários locais lá, transculturais, vão dar essas informações para nós. E são informações que também nós não podemos colocar na mídia, nós não podemos colocar na rede social. A Coreia do Norte faz adubo com pessoas humanas? Não pode. Infelizmente, a gente não vou falar esse poder, mas, enfim, não vai parar com a perseguição colocar uma notícia assim. Mas o que nós podemos fazer? Nós podemos orar pelos irmãos. Nós podemos entender cada vez mais que a igreja perseguida, ela tem precisado muito da nossa oração. E quando nós perguntamos para ele o que eles precisam para orar, eles não vão pedir eles não vão pedir roupa, eles não vão pedir uma casa, eles não vão pedir nada, sei lá, não vão pedir dinheiro. Mas o que eles vão pedir para nós é que nós, igreja que tenha liberdade religiosa, possa orar por eles, venha orar por eles, para que no momento em que eles estejam fracos, eles não venham negar a fé. Essa mesma irmã, eu contei também o testemunho a vez passada, que ela ficou muitos anos em um container de metal, mas a gente chegou para ela e perguntou assim, qual era o momento que você tinha mais medo, onde você sentia, né, uma situação assim que você tinha medo. E o que ela tinha mais medo era que no momento de fraqueza ela negasse a fé dela. Quando nós vemos os heróis da fé, Leonardo Ravenhill e Spurgeon e vários outros, eu falo que são heróis da fé que através da vida deles têm tocado até hoje algumas, né, mensagens, até mesmo fugiu da memória, Billy Graham. O Billy Graham também foi um herói da fé, e tem um texto muito interessante que ele fala que o maior medo dele é que o Espírito Santo se afastasse dele. O maior medo da vida dele era que o Espírito Santo de Deus, que Deus se afastasse dele. E de acordo com o que tem acontecido, nós precisamos ler a palavra. Eu sei que aqui é uma igreja que, né, todos os domingos tem um estudo bíblico, tem se aprofundado na palavra cada vez mais. Mas se você conhecer um irmão que não tem esse costume de ler a palavra, chega para o irmão com o maior amor e carinho e fala, irmão, vamos ler a palavra, vamos ler as escrituras. Eu não sei aqui quantos conhecem ou conheceram, né, já faleceu, mas um profeta chamado Gregório McNulty. É um profeta que faleceu faz mais ou menos uns 3 anos. E ele falava que todo cristão, eu falei assim, eu já estou errado já nisso. Ele falava assim que todo cristão pelo menos tinha que ter o tempo dele, né, devia, se o irmão ele é convertido há 5 anos, há 10 anos, pelo menos ele teria que ter lido a Bíblia 5 a 10 vezes. Cada ano de convertido, os cristãos, os nossos irmãos, ele falava que tinha que ter pelo menos lido a Bíblia uma vez. Não é só para... Gente, quando a gente lê a palavra, nós
ela nos transforma por dentro. Ela é algo valioso, nós não vamos perder nada, nós só vamos ganhar quando lemos as palavras. Na Coreia do Norte, há pouco tempo, não há muito tempo, tem um evangelista que ele fazia um trabalho entre a Coreia do Norte e a China. Nós vamos passar daqui a pouco o vídeo dele. E os cristãos, não eram nem cristãos, os moradores da Coreia do Norte que fugiam da Coreia do Norte para a China, tem que passar por uma floresta. E nessa floresta, ele ficava ali só esperando esses irmãos. E quando ele chegava, esses irmãos chegavam, ele oferecia alimento, água, e começava a compartilhar da palavra. E assim muitas pessoas conheceram a Jesus. Também há pouco tempo, infelizmente, aconteceu que estava acontecendo algumas reuniões ali na República Democrática do Congo, com alguns irmãos de uma igreja. O grupo terrorista chegou e acabou acontecendo um massacre ali. Muitos irmãos foram mortos. Mas quando eles foram 80 irmãos mortos. Mas quando eles foram fazer esse velório desses nossos irmãos, enquanto estava acontecendo o velório, o grupo ele voltou para o velório e acabou assassinando o restante dos nossos irmãos. Então, nós de fato precisamos orar, que a gente possa lembrar da igreja perseguida, que a gente possa ser um com eles, que a gente possa entender que não são eles, somos nós, que a gente possa cada dia se aprofundar na palavra. A gente, eu não oro para que a perseguição acabe, porque a perseguição ela não vai acabar. Infelizmente, a palavra ela de Gênesis e Apocalipse, ela de fato, ela tem perseguição em toda a Bíblia. Então não é algo que começou em 1955, irmão André. É algo que ele descobriu, de fato, novo convertido, tinha 17 anos, chegou para um país, não tinha Bíblia na igreja, e ele viu a necessidade de levar a Bíblia. Mas, quando ele descobriu, já estava acontecendo há muitos e muitos anos. Eu não sei, com certeza eu falei a vez passada sobre a história da Missão Portas Abertas. Ela começou com o irmão André, que ele contrabandeava Bíblias para o Senhor. Ele contrabandeava as Bíblias da antiga União Soviética. Mas nesse contrabandear de Bíblias, os próprios irmãos falavam que ele estava em pecado. Falavam, irmão, você está em pecado, porque no país não pode levar Bíblia, não pode ter Bíblia. E aí, foi lançado há pouco tempo esse livro aqui. Eu trouxe para compartilhar, que é Não Há Portas Fechadas, a ética do contrabando de Bíblias. Mas esse livro, ele basicamente fala que o irmão André olhava para esses irmãos e falava assim, basta eu obedecer a Deus e não a homens. Ele escreveu um livro dando a resposta para aqueles irmãos que estavam falando que ele estava em pecado. Nós trouxemos nosso material ali, e todo o valor que é arrecadado daqueles materiais não vem para nós. Eu e minha esposa, nós temos servido a Missão Portas Abertas, nós também temos servido a cidade com evangelismo, temos feito muitas coisas para o Senhor, e Deus tem, graças a Deus, sustentado a cada dia, isso a gente não pode reclamar. Então o valor daquele material vai para São Paulo, e através daquele material, nós como Missão Portas Abertas, quando uma igreja é bombardeada, nós vamos lá e reconstruímos a igreja. Quando um irmão, há pouco tempo, tem um irmão que no Afeganistão, ele foi descoberto. E aí o governo tirou o poder dele de comprar, de vender, ele não podia mais trabalhar, ele precisava sustentar. Nós, como missão, levamos ele para um outro país, e ele continuou a vida dele como um cristão secreto em outro país, um missionário local. E nós temos feito isso também. Há pouco tempo atrás, ano passado, não sei aqui quantos viram como que estava a Nigéria. A Nigéria, infelizmente, até hoje está acontecendo um massacre lá. Falo massacre porque é muitas mortes ali. Ano passado, final do ano passado, um satélite, ele compartilhou na internet as fotos de como eles veem a Nigéria lá do espaço.
E tem uma foto específica que é bem na região onde acontecem os massacres, os povoados ali, na África subsaariana, na parte negra da África. Eles mostram manchas pretas lá de cima. E essas manchas pretas não são simplesmente manchas pretas, mas são sangue. São manchas de sangue na terra, de tantas pessoas que morreram por causa do Evangelho, de tantas pessoas que foram atacadas. Então, a Nigéria é um país que nós temos que orar também. Ano passado aconteceu na Nigéria, e na Coreia do Norte nem se fala. Em tantos outros países tem acontecido a perseguição religiosa. A mensagem que eu venho trazer hoje, né, eu trouxe esse texto, quando uma parte do corpo sofre, o corpo todo sofre. Não é para a gente se martirizar, falou, André, agora você compartilhou. Você falou a respeito da igreja perseguida. Você falou sobre nós amarmos a Deus. Mas você falou que eu estou sofrendo então com o meu irmão. Não é para a gente simplesmente sair chorando da igreja, mas é para que a gente possa dobrar o nosso joelho e orar. É para que a gente possa ter a consciência da riqueza que nós temos com a palavra de Deus. O fato de a gente poder ter uma Bíblia para ler todos os dias. A riqueza que nós temos de sair de casa no domingo de manhã e participar de um culto. A riqueza que nós temos de compartilhar do amor de Deus para aqueles que não conhecem o amor, e nós temos certeza que não vamos ser presos por conta disso. Para quem gosta de dorama, não sei quantos aqui gostam de dorama, mas a Rebeca, eu assisti 2 doramas na minha vida. No segundo eu chorei, né? Mas o último de fato lançamento da missão foi esse livro. E esse livro é um compilado de muitos e muitos testemunhos, mas ele conta em história de dorama. Começa com um romance. E aí o irmão, que eu falo irmão abençoado, né? Que é aquela coisa, né? Por que eu falo assim? Ele foi se apaixonar justamente pela filha do imperador da Coreia do Norte. E ele era um cristão. E aí ele começa a perseguição. E começa todos os... Então, para quem gosta de história, o começo, meio e fim, e um dorama, né? Quem é romântico aqui, né? Eu sou romântico, né, amor? É isso aí. Eu sou, né? E aí, esse é um livro que é muito bom. Claro que quem está lendo mais é a Rebeca de Jesus, né? Mas, gente, tudo que eu falei aqui não é para acusar e não é porque de fato, eu amo a igreja brasileira, eu amo o corpo de Cristo e no meu coração e no nosso coração como missão, quando a gente escuta muitos testemunhos, é tanta coisa que acontece. Eu vou contar o último testemunho aqui para a gente já fechar, que ele é forte. Eu acho muito forte essa, não é testemunho, mas situação que aconteceu. Na Nigéria também, e daí já vai passar o vídeo daqui a pouco, daí a gente já fecha. Mas na Nigéria, como tem aqueles acampamentos, as pessoas estão sendo obrigadas a se deslocarem das suas casas. Aconteceu que um pastor, ele chegou, chamou a esposa e chamou a irmã dele. Falou assim, vamos lá onde nós morávamos, porque eles tinham plantação. Vamos pegar algumas sementes para a gente se alimentar. Eles chegaram nesse lugar. Quando eles chegaram nesse lugar, ele chegou para a esposa dele e falou assim, fica aqui em casa, que eu vou para outro lugar, outra ponta do vilarejo. Vai pegando as sementes que você consegue, né, guardando na bolsa, que eu vou lá, eu já volto. Ele foi, deu mais ou menos 5 minutos, ela escuta um barulho de moto, e ela sai para ver esse barulho de moto. O que é esse barulho de moto? Pensou que era o esposo dela, chegando. Mas quando ela chega, não é o esposo dela, é o Boko Haram. São guardas do Boko Haram. Que é onde, né? Enfim, são o grupo terrorista. Aí nisso ela começa a correr junto com a cunhada dela, e ele pega ela e fala assim, calma, a gente vai cuidar de você. De uma forma muito, eu falo sombria, aquele jeito sarcástico. Fala que porque ela é uma cristã, ele começa a falar, então você é uma cristã, nós vamos cuidar de você como o teu Deus cuida de você, fica tranquilo. Fala assim, totalmente demoníaco mesmo, essa palavra. Eu vejo dessa forma. E fala que eles chegaram e chegaram em uma casa,
colocaram ela em um colchão, com a barriga virada para baixo, de bruços. Ela e a cunhada dela. E durante 2 semanas, aquelas 2 irmãs, nossas irmãs, elas foram abusadas por todos os guardas, todos os membros que estavam ali. E todos os dias eram colocados: nega Jesus, tudo isso vai acabar. E também falando: nós estamos cuidando bem de você, não é verdade? E elas ali, aí, naquela cultura do Boko Haram, né, quando acontece um sangramento, eles entendem que aquilo é uma maldição, que aquele sangue ele vai chamar os inimigos deles e vão começar uma guerra, porque entre eles também tem inimigos. No mundo das trevas não existe amizade, é sempre um falando do outro, é sempre, né? Enfim, uma confusão. Aí fala que eles ficam desesperados, chamam o líder daquele grupo, né? E aquele líder do grupo chega na maior calma, assim: tá tudo bem? E ela, claro que não está tudo bem. Ele chega para ela e fala assim: fica tranquila, eu vou ajudar você. A gente vai tirar você daqui, você, tua cunhada, enfim, né, as duas. E eu vou cuidar bem de você. Daí pega, tira ela e joga ela na frente de uma igreja. Aí nisso, o vilarejo, enfim, os cristãos encontram ela. Nós, como Portas Abertas, temos acesso a ela. Nós chegamos com ajuda psicológica. Eu não sei se é esse termo que eu posso falar, mas todas as necessidades que ela tinha para que fosse de fato curada, não só na alma, mas no espírito, fisicamente, a gente pôde oferecer para ela como missão. E com isso, nós tivemos algumas conversas com ela. E a gente perguntou para ela: o que você sentia, enfim, né? Como que estava o teu espírito? E a resposta dela foi: apesar de todo o sofrimento que eu passei, enquanto eu estava sofrendo, né, estava naquela situação, eu orava e eu tinha certeza que Deus estava comigo ali naquele momento e que Ele ia me tirar daquela situação. A fé dela não faleceu, não desfaleceu. A fé dela não morreu. Ela não se desviou, ela não culpou a outra pessoa, ela não culpou o marido dela: por que meu marido não cuidou de mim? Mas enquanto ela estava, né, sendo abusada, durante 2 semanas, naquelas 2 semanas, a oração dela era: Senhor, eu sei que o Senhor está aqui comigo, e eu sei que o Senhor vai me tirar dessa situação. E de acordo com esse testemunho, de acordo com essas histórias, é por isso que às vezes é algo que fala mais alto, eu fico desesperado querendo falar, não porque eu quero falar, mas porque existem situações muito mais dolorosas do que a perseguição que nós falamos, que nós levamos e sofremos como igreja. Quando de repente uma situação com o irmão, eu vejo o que está acontecendo, eu falo: meu Deus do céu, isso não é nada perto da perseguição que o meu irmão lá na Nigéria, na Coreia do Norte, no Afeganistão, no Oriente Médio, em mais de 70 países, 388 milhões de cristãos sofrem. Quem sou eu para falar que eu estou sendo perseguido? Quem sou eu para falar que a minha fé está falecendo? Quem sou eu para falar que eu estou frio espiritual? Eu preciso ser temente no Senhor, quente, e orar pelos irmãos, porque eles sim precisam de uma oração. Que a gente possa meditar, que a gente possa olhar e orar e falar: Senhor, aqui eu preciso mudar alguma coisa. Senhor, se eu não preciso mudar, me ajuda a ajudar o meu próximo, me ajuda a fortalecer o meu irmão, me ajuda a fazer com que ele possa completar o chamado que o Senhor deu para ele, porque graças a Deus, de repente esse é o nosso chamado, ajudar os irmãos. Pode colocar o vídeo, por gentileza? Toda semana, procurando norte-coreanos que conseguiram fugir desse país. Porque é muito perigoso para eles estarem aqui.
esse casal nunca tinha ouvido o nome de Jesus. Porque na Coreia do Norte, crer em Deus é ilegal. Mas dou uma Bíblia para todos os norte-coreanos que eu conheço. Às vezes eles têm e às vezes eles negam. Mas meu trabalho é falar de Jesus para as pessoas. Cabe a Deus tocar os corações. E qualquer coisa é possível para Deus. Alguns até querem saber mais depois de conhecer Jesus. Então, eu os levo para uma dúvida. Às vezes, eles até decidem voltar para a Coreia do Norte para compartilhar a nova fé no país deles, buscando construir uma igreja, mesmo correndo o risco de ir para a prisão ou até morrer. Todo dia, toda semana, todo mês, todo ano, eu volto para a floresta para ajudar quem quer que eu encontre. Porque, para Deus, tudo é possível. Por meio das suas doações e orações, Deus está tornando o impossível possível. E a igreja na Coreia do Norte está crescendo. Em memória do verdadeiro evangelista Cho, que faleceu um dia antes das filmagens. Muitos outros ainda correm riscos para compartilhar a palavra de Deus com norte-coreanos. Apoiem cristãos norte-coreanos perseguidos hoje. portasabertas.org.br/doe. Amém. A Rebeca, ela vai passar uma ficha. Eu acredito que se você já preencheu a ficha, quiser preencher de novo, que é só para atualizar, cada 12, não sei se faz mais de um ano, pastor, faz mais um ano que a gente veio aqui, pastor? Acho que faz mais de um ano, né? Um ano, Então, que cada um ano, quando a gente preenche, a gente começa a receber novamente as revistas, enfim. Então, se você puder preencher ali, vai ser uma benção. Eu sempre falo isso, né? Se você esquecer de entregar a caneta, você não está pecando, eu te perdoo em nome de Jesus, né? E que essa caneta venha a ser fruto onde você estiver. Ali tem o nosso material. Se você quiser, adquirir um livro, uma camiseta, pulseira, e outros materiais que tem ali, está disponível para que a gente possa continuar essa obra. E eu acredito que isso, enquanto vocês preenchem, eu vou só orar. Posso fazer uma oração, pastor? Pode ficar tranquilo, só se quiser entrar em concordância, fica em espírito aí. Senhor, nós agradecemos, Pai, obrigado por essa mensagem, obrigado, Pai, por essa oportunidade de compartilhar o Seu Evangelho. De alguma forma, Pai, compartilhar, eu acredito que o Teu coração, a palavra ela é muito grande, é muito rica, então, em todos os assuntos nós podemos compartilhar a respeito do Senhor. E nós oramos, Pai, oramos agradecendo, Pai, pela liberdade que nós temos religiosa. Obrigado pela liberdade que nós temos em nossa fé, que ser cristão não é um crime. E nós somos gratos pelo Senhor e somos gratos por essa liberdade de fato. Nós colocamos diante do Senhor os nossos irmãos que estão sendo perseguidos. Nós colocamos diante do Senhor as crianças que são sequestradas. Pai, as mulheres, os homens, Senhor, que são colocados em situações desumanas por conta que eles amam a Jesus, que eles leram lá em Isaías 53 que o Senhor
levou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz está sobre o Senhor. E pelas suas pisaduras nós somos curados. Pai, obrigado, Pai, porque eles amam o Senhor. Obrigado, Pai, porque nós aprendemos a cada vez a mais amar o Senhor pela vida e pelo exemplo que eles nos dão. Nós queremos ser um com eles. Nós queremos entender que não são eles. Muitas vezes nós oramos, mas somos nós. Em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor venha, Senhor, colocar no nosso coração, muitas vezes até o sentimento que eles sentem, para que a gente possa orar de uma forma mais direta e eficaz. Eu agradeço pela igreja, Senhor, pelo corpo de Cristo, pela igreja brasileira, que em nome de Jesus nós possamos, Pai, dar uma resposta, Pai, ao mundo que não conhece o Senhor, dizendo que nós o amamos, que nós estamos aqui com os braços abertos, Senhor, para cada vez, Pai, amar e abençoar e acolher os nossos irmãos, que se tornarão irmãos. Eu agradeço, Pai, em nome de Jesus, Pai, que a missão, não só Portas Abertas, mas as outras agências missionárias, os missionários que estão em campo, Senhor, possam ser capacitados pelo Senhor. E em nome de Jesus, usa-nos para enviar eles, não só em oração, mas também financeiramente. Pai, em nome de Jesus, essa é a minha oração, que a gente possa ser uma resposta para uma pergunta, dizendo: cadê os meus irmãos? E será que eles estão orando por nós? Que eles possam sentir a graça, o poder e a misericórdia de Deus se estendendo sobre eles, através das nossas orações de alguma forma. É isso que eu oro e te agradeço, e obrigado mais uma vez, pela sua igreja estar viva e, Senhor, edificada, em nome de Jesus. Amém.